Olá, boa tarde. Estamos começando o programa Tribuna na TV. Hoje com um convidado mais do que especial, o professor Edson Dávila, meu amigo de longa data, historiador, professor, ex-secretário da comunicação. A gente vai bater um papo já muito bom com ele, tá? Lembrando primeiro que você que é empreendedor e quer dar uma impulsionada no seu negócio, venha participar do nosso quadro Empreendedores. Não importa qual o ramo de atividade ou o tamanho do seu negócio. O que eu quero é ajudar você a crescer. Então vem contar a sua história e divulgar o seu empreendimento. Manda uma mensagem para o meu WhatsApp no 47988665696, certo? Já espero o seu contato então para a gente gravar aqui uma história do seu negócio. E também nós estamos agora no mês de outubro e, portanto, está em pleno vigor a campanha do Outubro Rosa de prevenção e combate ao câncer de mama. Você pode participar dessa campanha adquirindo uma camiseta ao preço de R$30 direto na Rede Feminina de Combate ao Câncer. A Rede Feminina está situada aqui na rua Saúl dos Santos, número 379, no bairro São Vicente, logo atrás da Anfre, né? Você pode também pedir por telefone, que é o 3246-4853. 3246-4853. Adquira uma camiseta e ajude a rede a manter o atendimento preventivo de câncer de mama e câncer do colo de útero. E o nosso convidado de hoje é uma sumidade no que diz respeito à história da cidade de Itajaí, além de ser um personagem vivo na construção dessa própria história. Eu estou falando do professor Edson Dávila, mestre em História, que também já foi vereador e a referência em Itajaí quando o assunto é educação, já que foi um dos mais insignes secretários de Educação da história do nosso município. Professor, se for falar o currículo inteiro do professor Edson, nós vamos gastar o programa todo só falando de currículo, porque é vasto, né, como é vasto o seu conhecimento. Mas eu convidei o professor Edson porque ele vai preparar uma palestra que vai ministrar ali na Câmara de Vereadores de Itajaí, com o título Poder Legislativo de Itajaí, Instalação e Protagonismo, 1860 a 2025. Ou seja, que é o mesmo período de história da cidade. E, na verdade, eu sempre disse que sem a Câmara não existiria o município, porque tudo passa por lá, ainda hoje, né? Mas o professor Edson Dávila é mestre em História pela UFSC, é graduado em Letras pela FEPEV. Eu já tinha falado para ele que eu não sabia disso, porque eu também sou graduado em Letras, né, pela FIUCAT, que foi o período em que a FEPEV estava transitando para se transformar em Univale, e foi extinta a FEPEV e criada a FIUCAT. Né? Faz parte um pouquinho da história também, né? Somos. Ele atuou como professor na Univale por mais de 2 décadas e tem uma longa trajetória de pesquisa sobre a história de Itajaí. É autor dos livros A Pequena História de Itajaí, Festas e Tradições Populares de Itajaí e Itajaí, o Começo da História. Além disso, é autor da primeira parte do livro A História do Legislativo, Câmara de Vereadores de Itajaí, de 1860 a 2012, que foi publicado, né, também em 2012 pela própria Câmara de Vereadores. E o professor Edson também foi vereador de Itajaí na legislatura de 1993 a 96. Aliás, diga-se uma legislatura marcante, né, professor? com daqueles tempos que dava saudades da gente ir na sessão da Câmara. Professor Edson, que protagonismo é esse da Câmara de Vereadores, né? De onde é que surgiu essa história toda? Então, eu queria te dizer, Adilson, e aos telespectadores que nos assistem, que a Câmara de Vereadores de Itajaí atual, ela tem uma escola do Legislativo, que tem, inclusive, como patrona a vereadora Maria Rosa Heleno Schulte, nossa conhecidíssima, grande foi minha professora, grande amiga minha e companheira de magistério na Univale. E o interesse deles é exatamente que os seus alunos e os demais inscritos, porque não são somente os funcionários e vereadores da Câmara, da Câmara Municipal que vão participar ou que podem participar. Qualquer cidadão pode se inscrever e participar. Então, eles têm interesse em conhecer exatamente, não é, a gênese do Poder Legislativo em Itajaí e saber o que ele, Poder Legislativo, significou nesse período histórico, desde sua instalação
1860 e 2025. Então, a primeira coisa que se tem que dizer é aquilo que você já afirmou aí. Sem a Câmara Municipal não existiria o município. Aliás, o município se instalou em Itajaí com a instalação da Câmara. Né? 15 de junho, 15 de junho de 1860 foi a instalação da Câmara. Né? Instalou-se a Câmara e, com isso, o município também foi instalado. Na época, estávamos no tempo do Império, né? Era o regime monárquico. Né? E a legislação da época, a Constituição brasileira da época, que é de 1824, era de 1824, ela estabelecia que a Câmara Municipal é que administraria o município. Ou seja, não tinha a figura do não prefeito. Não tinha o poder executivo no município, entendeu? E notem que, na época, vigia no Brasil o regime parlamentarismo. Nós tínhamos o imperador, né? Com as suas atribuições constitucionais, e esse imperador, de acordo com o resultado da eleição para o Congresso Nacional, escolhia, né, alguém do partido vencedor para ser o presidente do conselho, e esse presidente do conselho ministerial escolhia os outros ministros. Então era um regime parlamentarista. E aqui no município acontecia isso também. Né? O presidente da Câmara, por força legal, era sempre o vereador mais votado. Não existia eleição interna. Não. E o vereador mais votado, via de regra, era do partido mais votado. Né? Porque, na época, nós tínhamos dois partidos só. O Partido Conservador e o Partido Liberal. Né? Diz a literatura histórica que a gente pesquisa, que não havia grandes diferenças entre liberal e conservador. Tanto que o povo brincava, e o jornal noticiava isso com certo sarcasmo, que nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Então, na verdade, os dois partidos, claro, eles se degladiavam, né? E essa briga, diríamos assim, né, no sentido político, essas demandas, aconteciam também na Câmara Municipal. Né? Então, vejam, a Câmara da época, ela tinha na época do Império, ela tinha um protagonismo muito grande. Além da administração do município, fazer as obras, fazer os contratos, atender com os serviços, a Câmara também tinha funções policiais, no sentido de que a Câmara é quem nomeava o delegado de polícia. Né? Então, o delegado de polícia exercia as funções policiais por delegação da Câmara. A Câmara tinha uma parte do judiciário com ela. Por exemplo, se elegiam com os vereadores os juízes de paz. E os juízes de paz exerciam certas atribuições importantes, demandas, questionamentos, etc. Né? Podiam até... Não é o poder judiciário. É uma forma de justiça. É um braço da justiça. É, um braço da justiça. Mas era na Câmara. Eram funções agregadas à Câmara, que a Câmara exercia através do juiz de paz. Né? Por exemplo, no processo eleitoral, o juiz de paz era quem presidia a mesa eleitoral, que recolhia os votos, contava os votos, declarava os eleitos. Né? Então, a Câmara tinha muito protagonismo nesse sentido. Bom, professor, eu vi em algum lugar que esse processo de emancipação de Itajaí também não foi tão simples assim, porque alegava-se que Itajaí não tinha pessoal preparado para exercer o poder, para exercer a administração da cidade. É verdade isso? Sim, é que na época que se começou esse movimento de emancipar Itajaí, ou criar um novo município, e o movimento foi tocado por duas pessoas, né? Lideranças comunitárias de duas freguesias, a de Itajaí, Santíssimo Sacramento, e a de Penha, Nossa Senhora da Penha, que englobava também a armação de Itapocorói. Então, eles perceberam o seguinte:
essa região que estava da Foz e do Vale estava crescendo, né? E São Francisco era o município ao norte, Porto Belo ao sul, distantes daqui, né? E naquele tempo não tinha estrada de rodagem. Existiam umas picadas, uns caminhos que mal passavam o cavalo com seu cavaleiro, né? E tudo se fazia mais pelo mar mesmo, né? Através de embarcações. E aí eles começaram esse movimento e propuseram que a sede do município fosse a freguesia de Itajaí, aqui na Foz, porque eles também tinham percebido que era o vale crescendo. Os alemães já estavam aqui há 5 anos, e já estavam com Blumenau e outras colônias do interior que precisavam... O porto influiu nesse processo. E tinha o porto, principalmente o porto. Foi o grande decisor de se instalar a sede do município aqui. Né? A sede do município aqui foi o porto. Não adiantava fazer a sede do município em Armação ou em Penha e o porto ficar aqui, distante. Né? Certo. Não existia, não se pensou acertadamente nessa possibilidade. Mas os vereadores de Porto Belo, quando receberam a solicitação, né, foram instados pela Assembleia Provincial a dar opinião. Não tinha sentido tirar uma parte do município sem que se ouvisse a Câmara do município. E eles, muito atiladamente, perceberam que se isso acontecesse, eles iam perder a área do município de Porto Belo, a região do município de Porto Belo, que mais oferecia perspectiva de crescimento e desenvolvimento. E eles estavam certos. Eles estavam certos. Aí eles trataram de arrolar uma série de empecilhos. Né? Você colocou mesmo aqui. Não tem na freguesia, não tem homens qualificados para ocupar os cargos públicos. Não era tanto assim, porque nós já tínhamos aqui a freguesia, a sede da freguesia, da paróquia. Nós já tínhamos aqui um juiz de paz, nós já tínhamos aqui um cartório, nós já tínhamos aqui a mesa de rendas federais, que hoje vem ser a Receita Federal, já tínhamos a mesa de rendas estaduais, que vem ser a coletoria estadual, a exatoria hoje. Então, não era bem assim. Não existia uma grande quantidade, mas existia gente já preparada. E naquele tempo, saber ler, escrever bem e fazer as 4 operações já era uma grande coisa para a época, né? Porque imperava na maioria da população um analfabetismo. Depois eles disseram, não tem um lugar próprio para a Câmara se instalar. A matriz nem está construída, que vem ser hoje a igrejinha da Imaculada Conceição. Não é a nossa matriz hoje, é a igrejinha que era a matriz lá da Praça Vidal Ramos, né? E aí ainda alegaram que a cidade estava construída, aliás, a freguesia estava construída num terreno muito ruim, um lodo, mal conseguia sepultar os mortos, nem tinha fontes de água potáveis, acessíveis, etc. Um monte de questão. Essa resposta foi para a Assembleia Legislativa, a provincial, mas os deputados não se convenceram com aquilo, porque os deputados também entendiam que essa região era uma região florescente e de perspectivas de crescimento. E, mesmo com a contrariedade da Câmara de Porto Belo, eles criaram um novo município e acrescentaram mais uma freguesia que não estava no requerimento inicial, porque o requerimento inicial dizia que era para fazer o município com 2 freguesias, Itajaí e Nossa Senhora da Penha, a Penha. E a Assembleia acrescentou Camboriú, a Barra de Camboriú, naquela época, porque ainda a sede da freguesia ainda era a Barra de Camboriú, que hoje pertence a Balneário Camboriú. Ou seja, Balneário Camboriú, a Barra, a cidade de Camboriú era tudo Itajaí, né? Tudo Itajaí. E fizeram os limites desde lá do Barra Velha, daquela região de Barra Velha, ali tem um rio que eu me esqueço agora o nome, Rio Itapocu. Desde o rio Itapocu até as vertentes do Morro do Boi, quer dizer, até o pico do Morro do Boi. Ali, ao pico. Descendo para o sul, era Porto Belo.
subindo até o pico, ainda era Itajaí. E aí o município, na verdade, nasceu grande, porque era praticamente todo o vale, do Itajaí, Vale do Itajaí-Mirim, né? E até os contrafortes lá da Serra, limite com o município de Lages. Imagina que município grande. Olha, que grande que era. Claro, que uma grande parte desabitada. Na Sim. época nós tínhamos, a freguesia da Barra de Camboriú, nós tínhamos a freguesia de Itajaí, a freguesia de Nossa Senhora da Penha, Itapocoró e Armação junto, e a colônia Blumenau, que tinha começado 10 anos antes, né, quando o município foi instalado. Certo. Então, essa área, esse termo, como se dizia na época, o termo, quer dizer, o território, era amplo, né? Mas extremamente favorável ao desenvolvimento. E o porto, principalmente, né? E o porto ali. E até hoje a localização geográfica é um termo usado como para vender Itajaí como... Pois então, né? Você sabe que a primeira vez que eu ouvi alguém falando do valor da posição estratégica de Itajaí foi o prefeito Jandir Bellini, né? Claro, eu trabalhei com o prefeito Amílcar Gazzaniga, Newton Cuca, que tinham também visão. Mas essa visão estratégica e essa compreensão foi o prefeito Jandir Bellini que teve. Né? Ele dizia, Edson, nós temos uma posição extremamente valiosa. Nós estamos a meio caminho entre Porto Alegre e São Paulo. Né? Nós estamos com um porto aqui e um aeroporto do outro lado do rio, no outro município. Nós estamos à margem da via mais movimentada, mais dinâmica do sul do Brasil. Que leva para o oeste. Então, e isso... Eu creio que aqueles vereadores lá dos 800 já perceberam. E foi quando eu era rapaz, quando eu já era casado, quem é que imaginava que Itajaí um dia teria uma economia que suplantaria a de Blumenau, a de Joinville? Nunca se imaginou. Eu me lembro de quando criança, com parentes em Blumenau, eles diziam, e aí, Itajaí, tudo peixeira, até cheira peixe. Papaciri. Papaciri. Me chamavam de algum tempo atrás, vieram, então, como é que tá imóvel para comprar em Itajaí, que a gente quer para cima? Não tem mais, aqui tá muito caro agora. É verdade. Mas então, esse protagonismo da Câmara é que eu pretendo desenvolver nessa aula maior, né? Que nós vamos fazer no dia 20 de outubro agora, lá na sede da Câmara, a partir das 7 horas da noite. Certo. E para quem quer se inscrever, eu olhei, eu pensei em trazer aqui para divulgar, mas é um fórum, não sei o que, tal. Mais fácil é entrar no site da Câmara, vai lá, tem a matéria divulgando, lá você clica para achar a inscrição, porque é difícil inscrever. Exatamente. Tá? Tem que fazer... O professor, o senhor traz até eu li aqui que o senhor é formado em letras, isso me chamou a atenção, eu dizia, tá aí, por quê? Pelo seguinte, eu já li muito o seu livro, para mim foi um dos melhores livros de história que eu li até hoje, que né, é o Pequeno História de Itajaí, que não é o pequenininho, não, esse volume novo que o senhor fez, né, que é um volume muito, a história esmiuçada de Itajaí, uma coisa gostosa, de ler, prazerosa, ler, nem parece que é um historiador, parece que é um escritor, que o senhor é escritor, eu sei disso, sim. Né, meu colega da Academia Itajaense de Letras. Isso, fomos sócios fundadores. Mas assim, no meu tempo de escola, né, a história para mim era sofrível, porque eu era um malandro, não gostava de ficar estudando. Então eu aprendia. Mas a história era terrível, porque era decorar a data, o que é que foi naquela data e coisa. Né? E eu, por exemplo, a Guerra dos Farrapos. Eu fui aprender sobre a Guerra dos Farrapos quando passou a minissérie A Casa das Sete Mulheres, que aí não contou a data, contou o contexto que se vivia. Né? Aí me veio o seguinte indagação. Não ensinaram errado a história pra gente? Na escola, eu digo, porque para mim até Tiradentes, eu confundia com Jesus Cristo, eu era coroinha na igreja, mas Tiradentes é Jesus Cristo. Né? Não foi um erro, para minha geração, pelo menos? Olha, Adilson, o conteúdo não era errado, mas a forma de ministrar esse conteúdo e de cobrar dos alunos o aprendizado é que não estava correto. Né? Não estava correto. Era uma visão que se tinha de história naquela época e que os professores
repetiam, porque os livros faziam assim e o professor repetia, né? Que era a memorização, entendeu? Memorizar, decorar. Eu, por exemplo, fui aluno de história e chegou a ter questões que diziam assim, que dia, mês e ano, né? Tal coisa aconteceu, né? É bom, porque hoje se você pergunta para, às vezes, um estudante, quando é que o Brasil se tornou independente? Ele não sabe. 7 de setembro de 1822, ou a Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Mas hoje, esses dados... São acessórios? Eles são acessórios, porque eles estão disponíveis na internet e você pode procurar e quando precisar, né? Eu mesmo, como historiador e professor de história que fui, 25 anos, eu hoje, quando uma data, eu vou lá e obtenho até o nome do personagem. Naquela época, não. Era a memorização, era o nome dos grandes personagens, e eram as datas, e a história se tornava uma coisa assim, que não tinha simpatia, que não tinha, desagradável. Né? E aí, a evolução do trabalho dos historiadores, eles começaram a perceber que o interessante é mais o processo, é mais como a coisa se passou, como é que isso aconteceu, que elementos entraram nessa definição, né? Não é libertação dos escravos, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, pronto. Mas não foi isso, né? Não se trabalhava isso. Toda a campanha abolicionista, o envolvimento, a resistência do negro, né, os quilombos, e tudo isso que foi, vamos dizer assim, um motor, né, para que esse ato de 13 de maio de 1888 viesse a acontecer. Então, isso tornou a história mais agradável, né? Mais interessante, mais instigante, não é? A participação do negro escravo também na sua libertação não foi um ato, não foi um ato de cima para baixo, benesse, né? Que a gente sabe que a princesa Isabel era abolicionista, né? Era simpática à causa. Aliás, ela perdeu o trono por conta disso, né? E ela mesma reconheceu e disse: quantos tronos, quantas coroas eu tivesse, eu perderia, mas não voltaria atrás de assinar a lei. O Congresso tinha aprovado, mas era que assinar. Ou ela, então, né, recusaria e aí voltaria para a Câmara para outras discussões. Vetaria, digamos assim. Mas, então, esse conhecimento hoje fala-se dos quilombos, né? Fala-se dos quilombos, fala-se da resistência negra, fala-se de Zumbi, né? E assim nos outros movimentos, né? A Revolução Farroupilha, por exemplo, no meu tempo, de ginásio, de ensino médio, só um parágrafozinho, né? Os gaúchos, sei o quê, queriam separar do Brasil, formar uma república, Bento Gonçalves e o Neto, tal, muito assim, mas a gente não sabia o que. E hoje, vê aí o romancista, né, na Casa das Sete Mulheres, mostrou toda a história, inclusive envolvimento feminino, essa coisa toda. Então, hoje a história é muito agradável. Aí vem a questão do meu livro. Esse livro teve uma primeira edição que eu fiz em 82, mas ali ainda eu era um historiador diletante. E aí vai ser inaugurado o museu, aquela coisa, centenário de Marcos Conder, 1982. Vou escrever um pequeno, aí estou botando um pequeno a história. O livro tinha dimensões pequenas e tinha 100 e poucas páginas. Mas o livro, surpreendentemente, Adilson, não digo que foi assim um estouro, né? Mas ele agradou professores, estudantes, pessoal que fazia concurso. Até porque o conhecimento era muito esparso até então. Era muito espaço, não existia uma obra que condensasse os fatos principais da história de Itajaí. Aí alguns editores vieram atrás de mim nesse período de 82 a 2018, né? De 2016, por ali. Vários vieram atrás de mim fazer uma segunda edição. Eu disse, não. E aí eu já tinha feito o mestrado em História, né? E já tinha muita pesquisa. Eu disse, não, gente, tem muita coisa que eu preciso acrescentar nesse livro. Não dá para fazer assim. Quando eu me aposentei de tudo, me aposentei do magistério na Univale, 25 anos, me aposentei
Aposentei não, porque eu não ganhei aposentadoria. Saí da prefeitura, ali era cargo de confiança, não era efetivo. Eu disse, agora eu vou me dedicar, mas eu quero escrever, Adilson, achei interessante essa tua observação. Eu quero escrever de um jeito atual, sabe? Eu quero escrever de um jeito que agrade o leitor. Professor, estão me fazendo assim, dá tempo, coisa... Eu vou voltar nesse assunto no segundo, porque eu acho que é importante divulgar esse seu segundo livro, porque e desse jeito foi feito. Nós vamos voltar a esse assunto no segundo bloco? Sim. Certo? Nós voltamos já então com o professor Edson Dávila, que já nos deu uma aula de história aqui e com certeza vai nos dar muito mais no segundo bloco. Voltamos em seguida, não sai daí. Até já.